Sou Sigmund Freud, e ao longo da minha vida dediquei-me a explorar aquilo que o homem mais teme olhar, aquilo que em si mesmo é estranho, subterrâneo e, no entanto, dirige seus passos. Quando formulei a primeira tópica, quis dar uma arquitetura ao invisível, oferecer uma espécie de mapa para esse território enigmático da mente. A consciência, que tanto foi celebrada pelos filósofos como sede da razão e da clareza, não é senão uma pequena parte do aparelho psíquico. Há em nós regiões que não obedecem ao tempo, nem à lógica, nem à vontade. E é disso que desejo falar-vos. Mas antes permitam-me uma breve interrupção. Aquilo que tenho para apresentar-vos não é simples curiosidade intelectual, nem uma peça de museu destinada a estudiosos do passado. É um saber vivo que transforma a maneira como o sujeito se compreende e como se relaciona com o mundo. É por isso que vos convido a participar do nosso curso de formação em psicanálise. Ali, cada conceito não é apenas explicado, é experimentado. Não se trata de decorar noções, mas de atravessar a experiência de escutar o inconsciente, de compreender sua linguagem e de se deixar tocar por ela. Venham, pois, percorrer conosco esse caminho, um caminho de investigação e de transformação. Voltemos agora ao coração da primeira tópica. Imaginem a mente não como um palco iluminado, onde todas as ideias dançam visíveis, mas como uma construção dividida em andares, em camadas. No andar superior, iluminado, está a consciência. Ali se dá a percepção, o pensamento claro, a fala articulada. Mas logo abaixo, em um espaço intermediário, encontra-se o pré-consciente. Representações que ainda não chegaram à luz, mas que podem emergir, se as condições o permitirem. E sobre tudo isso, repousa o inconsciente, não como ausência, mas como plenitude fervilhante. Ali se acumulam desejos, lembranças, representações que, tendo sido recalcadas, não encontram passagem direta, mas insistem em retornar. O inconsciente é uma instância de fidelidade implacável. Nada do que nele é depositado desaparece. A consciência pode esquecer, o inconsciente jamais. Ele guarda como um arquivo eterno tudo aquilo que foi expulso do campo da vigília. Mas esse arquivo não é inerte, é pulsante. O inconsciente procura caminhos de retorno, mesmo que disfarçados. Daí os sonhos, os lapsos, os sintomas. Se vos falo de sonhos, é porque os chamei de via régia para o inconsciente. O conteúdo manifesto do sonho, aquilo que recordamos ao despertar, é apenas uma fachada. O que verdadeiramente se agita ali é o conteúdo latente, o desejo recalcado que, encontrando a censura, foi obrigado a se disfarçar em imagens, narrativas absurdas, deslocamentos e condensações. O trabalho do sonho é o trabalho da censura. E a interpretação é o esforço de desfazer o enigma para reencontrar o desejo original. Mas não penseis que o inconsciente se manifesta apenas em momentos noturnos ou patológicos. Ele fala também no lapso, no esquecimento de uma palavra, na escolha aparentemente banal, em cada ato falho que surpreende o sujeito. O que se revela aí é que não somos senhores em nossa própria casa. Algo em nós fala por nós, sem que o saibamos. E é essa alteridade íntima que chamei de inconsciente. Quando na clínica escutei os pacientes, percebi que suas narrativas não eram lineares. Havia interrupções, repetições, hesitações. O sintoma, longe de ser uma simples doença, mostrava-se como uma solução de compromisso. O recalque expulsa uma representação intolerável para a consciência, mas essa representação retorna, mascarada, em forma de dor, de compulsão, de hábito inexplicável. O sintoma é, portanto, uma linguagem a ser decifrada. Eis então o papel do pré-consciente. Ele funciona como um limiar, uma barreira de censura. O inconsciente não passa diretamente para o consciente. Ele deve atravessar essa fronteira, onde é examinado, disfarçado, muitas vezes repelido. É ali que se decide o que pode ou não emergir à clareza da consciência. Deveis compreender
que a consciência é apenas um estreito foco. Ela se ocupa do presente imediato, das percepções, de alguns pensamentos. Mas sua extensão é limitada. Comparai-a a uma chama em meio à noite. Ilumina uma pequena área, enquanto ao redor se estende a vastidão do escuro. Esse escuro não é vazio, é o inconsciente. A primeira tópica nos mostra, assim, que a mente é um campo de forças em conflito. Não há harmonia plena. O recalcamento é um mecanismo de defesa, mas não elimina o desejo. O desejo retorna, insiste, busca passagem. O sujeito se vê dividido entre aquilo que deseja e aquilo que não pode admitir. E dessa divisão nascem os sintomas, as repetições, os sofrimentos. Mas não vos equivoqueis. O inconsciente não é apenas um depósito de lixo psíquico. Ele é também a fonte da criatividade, da imaginação, do amor e da arte. Aquilo que nos move, que nos dá vida, que nos empurra para além da repetição mecânica, nasce nesse terreno obscuro. O inconsciente é tanto fonte de sofrimento quanto de potência. A psicanálise, portanto, não é um exercício de eliminar o inconsciente, mas de escutá-lo. A análise não visa a trazer tudo à luz, o que seria impossível, mas a permitir que o sujeito reconheça sua divisão, que compreenda a lógica de seus sintomas, que encontre modos menos dolorosos de viver com seus desejos. O inconsciente não é um inimigo a ser destruído. É uma dimensão constitutiva do ser humano. E aqui vos falo novamente. Não basta ouvir essas palavras como quem escuta uma conferência distante. Para compreender verdadeiramente, é preciso experimentar. É preciso exercitar a escuta, trabalhar a interpretação, confrontar-se com os enigmas da fala e do silêncio. É isso que o curso de formação em psicanálise oferece, a possibilidade de transformar conceitos em experiência viva. Convido-vos a não apenas aprender, mas a atravessar. Recordo-me, em meu trabalho, de como cada paciente era uma revelação. Não havia dois sintomas idênticos, não havia dois sonhos iguais. Cada sujeito trazia consigo uma lógica singular, um texto próprio a ser lido. A primeira tópica servia como guia, mas era sempre o caso concreto que mostrava as vias singulares do inconsciente. É essa singularidade que torna a análise uma arte, não apenas uma técnica. E se me perguntardes se a primeira tópica ainda tem valor após a formulação da segunda, direi: sim, imenso. Pois ela foi o primeiro passo, a primeira tentativa de organizar o caos. Ainda que mais tarde tenha introduzido as instâncias do id, do ego e do superego, nunca deixei de reconhecer a importância do primeiro modelo. Ele nos ensina que a mente não é uma unidade transparente, mas uma pluralidade em conflito. Quero que imagineis, agora, a vida em sociedade. Também aí encontramos o recalcamento. A civilização exige renúncia. Renúncia ao gozo pleno, à satisfação imediata. Para vivermos em comum, precisamos reprimir impulsos, sublimar desejos, criar regras. Mas o que é recalcado na cultura não desaparece. Retorna sob a forma de violência, de guerras, de sintomas sociais. O mal-estar é inseparável da civilização. Assim, a primeira tópica não explica apenas o indivíduo, mas também o coletivo. O inconsciente não é apenas pessoal, é também cultural. E compreendê-lo é compreender porque a humanidade, em sua história, repete violências, cria instituições, inventa mitos e religiões. O inconsciente é a base invisível sobre a qual se ergue a cultura. E agora, ao me aproximar do fim, reitero aquilo que me parece essencial. A psicanálise não é apenas uma teoria. É um convite à coragem de escutar o que em nós mesmos é estranho. É aceitar que não somos senhores em nossa própria casa, mas que podemos aprender a conviver com o estrangeiro interior. A primeira tópica é a chave que abre a porta desse território. Por isso, convido-vos mais uma vez, juntem-se a nós no curso de formação em psicanálise. Ali, cada aula é uma travessia, cada conceito é um passo, cada encontro é uma oportunidade de escutar o inconsciente falar em sua própria voz.
Não percais a chance de atravessar esse limiar, pois o inconsciente vos espera, e ele sempre tem algo a dizer.